Mateus capítulo 6. Hoje, a porção de hoje é do versículo 16 ao 34, Mateus capítulo 6. Você já orou, já adorou, já aplaudiu, você certamente está pronto também para meditar na palavra de Deus. E eu confesso para os irmãos que tenho aprendido muito nesse tempo que eu tenho me dedicado a estudar o Sermão da Montanha, porque eu quis estudá-lo e não quis apenas ler e escrever alguma coisa sobre o texto. Então eu elegi um livro muito bom, um livro editado em português na década de 80, e ele é um teólogo muito reconhecido. E eu, então, vendo muitos, ouvindo muitos e vendo muitos, eu elegi ele como uma referência para estudarmos aqui. Então, isso me leva a ler bastante, a estudar bastante, a ouvir outros pregadores. E, de repente, você pode pensar, poxa, mas tudo isso para trazer algo tão singelo? Mas é que a palavra de Deus, ela é singela, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda também, e ela transforma as nossas vidas. Amém? E não tenho nenhuma pretensão de trazer uma coisa inédita, uma coisa desconhecida, uma coisa nova. Eu quero exatamente aquilo que o Senhor Jesus quis passar. Então eu quero me aproximar ao máximo daquilo. Seria pretensão também eu querer falar como Jesus. Mas eu quero e desejo e tenho uma sede tremenda de que Deus tenha misericórdia de nós e distribua entre nós dessa palavra tão maravilhosa, tão poderosa, e esse Sermão do Monte que é composto de vários temas. Na verdade são vários temas, e eu nem estabeleci um tema para cada dia, porque em cada palavra são vários temas, e nós vamos procurando estudar da maneira mais expositiva possível, porque também eu sei que os irmãos não teriam paciência de nós estudarmos de maneira expositiva, assim, bem aprofundado, porque levaria aí, talvez, no mínimo 6 meses, não é? E eu preciso de fazer isso para não cansar, de forma que não canse os irmãos. Mas há um encargo, há um desejo de que os irmãos sejam abençoados, e eu creio, irmãos, que é a palavra de Deus o instrumento para transformar as nossas vidas. Amém? É a palavra que transforma as nossas vidas, é a palavra que transforma a igreja, é a palavra que transforma a nossa família, é a palavra de Deus. Se nós tirarmos a palavra de Deus, nós estaremos perdidos. Então veja bem, você tem a Bíblia aberta aí, não é? Mantenha ela aberta aí. E como eu disse aqui em outros domingos, é humanamente impossível viver, praticar o Sermão do Monte. Humanamente é impossível, mas para aqueles que são nascidos de novo, estão sob a graça de Deus, para esses sim é possível e torna-se também um desafio. E para nós é um desafio praticar algumas coisas que de repente estão até distantes de nós. Outras de repente para alguns tem sido fácil viver e praticar algumas dessas coisas, desses ensinamentos de Jesus. Mas pode ser que para alguns algumas coisas estejam distantes. Mas eu quero dizer para você que tudo é possível. Amém? Que tudo é possível. E o Sermão do Monte nos ensina que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Que não é uma questão de obedecer regras, não é uma questão de uma lei, não é questão de uma nova doutrina que Jesus estabeleceu. Pelo contrário, não é? Ele nos ensina isso claramente. Por isso eu organizei esse estudo de hoje em 5 porções. Em 5 porções, e são 19 versículos. E a primeira porção está do versículo 16 ao 18. E vamos ler. Mateus 6, do 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Não acumuleis, ou melhor, 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas,
porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e assim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa primeira porção fala do jejum. Os discípulos de João interrogaram Jesus sobre o jejum, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando naquele período, mas os de João sim. Mas Jesus disse: enquanto o noivo estiver aqui, não há necessidade de jejuar, mas quando o noivo sair, sim haverá necessidade. Então o jejum é algo muito real, genuíno, que realmente faz parte da vida dos cristãos, da vida dos homens e de mulheres de Deus. E Jesus fala do jejum aqui, enfatizando não o tipo de jejum, não quantas vezes jejuar. E você sabe que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, mas Jesus demonstra como em todo o estudo que temos tido aqui, que o grande valor do jejum é a motivação também do coração. Assim a oferta, assim fazer o bem às pessoas, assim orar, também o jejum, a motivação do coração é que é a parte mais importante, a coisa mais importante do jejum. E de certa forma, o povo às vezes se equivoca na motivação do jejum. E Jesus então, nesse contexto, está repreendendo as pessoas que jejuavam com o objetivo de demonstrar aos demais que jejuavam. E eles jejuavam e mudavam até a cara diante dos demais, porque era um hábito lavar o rosto quando jejuava para dar uma despertada, para tirar aquela cara de dó, de piedade. Mas as pessoas que jejuavam, os fariseus, os hipócritas jejuavam e procuravam fazer uma cara de coitadinho, de piedade de quem estava sofrendo, para que os outros percebessem que eles estavam jejuando. E dissessem: olha, veja aquela pessoa, ela é espiritual, ela jejua. Aquela pessoa é dedicada, é consagrada, ela jejua. Jesus disse: olha, isso também é uma coisa que deve ser feita em secreto. Basta que Deus saiba que você está jejuando. Pastor, então, é errado a igreja ser convocada para jejum, que todos saibam que a igreja está jejuando? Não. Se estamos fazendo em forma de congregação, não tem nada de errado, não é? Mas se eu estou jejuando isoladamente, sozinho, com propósito em Deus, com Deus, não há necessidade que os demais saibam que eu estou jejuando. Eu não preciso ficar falando e tocando trombeta. Era isso que Jesus estava falando, não é? Como que é a cara de alguém que jejua? Você sabe fazer essa cara? Como é que é a cara de alguém que está jejuando aí? Não sabe como que é? Quem é teatral sabe, não é? Uma cara de tristeza, de cansaço, não é? De quase falência. E era essa cara que os hipócritas fariseus demonstravam. Não devemos fazer desta forma. Eles faziam isso, mas nós não devemos fazer isso. Mas eu quero dar alguns ensinamentos, irmãos, sobre o jejum. Primeira coisa, o jejum não é uma negociação com Deus. O jejum não é uma barganha com Deus. O jejum não é estabelecido na Bíblia, porque jejua tantos dias para que Deus faça isso por mim ou faça isso por você. Na verdade, isso não tem tanta base bíblica. O jejum não é uma negociação com Deus. Outra coisa, o jejum não muda a vontade e o propósito de Deus. O jejum não vai mudar a mente de Deus. O fato de você jejuar não vai mudar, não vai transformar a vontade e o propósito de Deus, de maneira alguma. Mas o jejum, ele trata com a nossa carne. E nós somos um ser completo, espírito, alma e corpo, não é? E o nosso jejum, ele trata com aquilo que é carne. O que é carne? É uma mistura de alma com corpo. Isso é carne. Então a nossa carne, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos apetites físicos, emocionais, sentimentais, os nossos pensamentos, nesse momento eles são
tratados através do jejum. Então, o jejum, em primeiro lugar, é para tratar com a nossa carne, com a nossa área carnal, com a nossa parte carnal. Porque a nossa carne, muitas vezes, impede que o nosso espírito flua, que o nosso espírito cresça, que o nosso espírito avance. E quando, então, nós jejuamos e a nossa carne é tratada, sabe o que acontece? O espírito flui. O nosso espírito flui. O Espírito de Deus que habita no nosso espírito também flui. E sabe o que ocorre? Aí, nesse caso, a nossa oração é potencializada. Amém? Nessa hora, a nossa oração é potencializada. Não é o jejum que te dá a bênção, mas é a oração potencializada. Através de jejum, faz a diferença na nossa vida. Está entendendo isso, irmãos? A importância de jejuarmos, mas também de termos a visão correta sobre o jejum. A segunda porção é o versículo 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Novamente a questão do coração. Nessa porção, Jesus está tratando dos tesouros do céu e dos tesouros da terra. Jesus está falando da diferença do tesouro do céu, da diferença do tesouro da terra. Que há possibilidade de termos tesouros na terra e possibilidade de termos tesouro no céu. Mas Jesus diz, não aplique a sua vida em acumular tesouros na terra, mas aplique a sua vida em acumular tesouros nos céus. De que Jesus está falando aqui? Não é especificamente de dinheiro. De dinheiro ele fala especificamente no versículo 25, daqui um pouco. Aqui Jesus está falando de qualquer tipo de tesouro. Qualquer coisa que de repente é muito importante para nós. Isso abrange todas as áreas da nossa vida. Isso pode ser um talento, isso pode ser um dom, pode ser um ministério, isso pode ser uma qualidade que nós temos, e pode ser a família, isso pode ser coisas que adquirimos, mas Jesus não está falando especificamente sobre o dinheiro. Jesus está ensinando que há tesouros no céu e há tesouros na terra, e que a nossa aplicação deve ser nos tesouros dos céus em primeiro lugar. Há pessoas que de repente não são tentadas com dinheiro, mas são tentadas com outras coisas. Há pessoas que não se preocupam tanto com dinheiro, mas se preocupam com outras coisas. E há pessoas que se preocupam tanto com outras coisas da terra, mas não se preocupam com nada da eternidade. É disso que Jesus está falando. É disso que o Senhor está falando. Que você tenha aplicado a sua força, tenha aplicado a sua capacitação, tenha aplicado a sua vida, tenha aplicado as suas horas, os seus dias, o seu tempo, em que você tem aplicado. É disso que Jesus está falando. E de repente isso torna para você um grande tesouro. Status, talentos, casa, carro, etc. E até família. Jesus ensina-nos uma coisa muito forte, que nós somos peregrinos aqui na terra. Nós não somos daqui, não viemos para ficar, estamos de passagem. E nada que nós construímos aqui nós vamos levar. Nem mesmo a nossa família nós temos certeza que vamos levar para a eternidade. Porque cada um vai decidir por si. Nós não decidimos por ninguém, nós decidimos por nós. Agora, aquilo que nós aplicamos no reino de Deus, aquilo que nós aplicamos na obra de Deus, aquilo que nós aplicamos na eternidade, torna-se o nosso tesouro no céu. Nosso tesouro no céu equivale à nossa dedicação, ao nosso amor, ao nosso trabalho, ao nosso esforço, ao nosso comprometimento aqui na terra com o reino de Deus. E a nossa pátria, ela é celestial. Amém? A nossa pátria é celestial. E às vezes nós esquecemos, nós somos tão envolvidos com as coisas deste mundo, com a coisa dessa terra, com as coisas desse século, que nós esquecemos que nós não viemos para ficar, que nós estamos de passagem. E por mais que você viver nessa terra aqui, você não vai viver
nem um pouquinho daquilo que você pode viver na eternidade, porque a eternidade não tem começo nem fim. A eternidade não se conta, não se define por dias, por hora, por anos, por séculos, por milênios. A eternidade, ela é eterna. E às vezes nós não damos conta disso, nós não entendemos isso, não percebemos isso, e somos enredados pela vida nesse mundo. Sabe, meus queridos, em um certo sentido, os dons e as capacidades que nós temos, segundo o apóstolo Paulo, nós achamos que são coisas nossas, mas na verdade pertencem a Deus. Na verdade nós não temos nada, nós não trouxemos nada, não vamos levar nada. E o que Deus nos deu com um propósito de aplicarmos aqui, com um propósito de eternidade. Amém? Agora, a terceira porção desse estudo, versículo 22 e versículo 23, fala da luz e das trevas. Versículo 22 e versículo 23, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. 22 e 23, não é? Jesus aqui faz alusão de como devemos ver as coisas, como devemos ver as pessoas, como devemos ver as circunstâncias e como interpretá-las. Esta luz, esta lâmpada está falando dos conceitos que nós adquirimos, das interpretações que nós adquirimos, da compreensão, do entendimento que nós temos, dos juízos que nós fazemos, do discernimento que nós temos em relação às coisas, às pessoas. Equivalem à lâmpada do nosso ser. Jesus está dizendo, se seu entendimento, se o seu olhar for bom, você será bom. Mas se o seu olhar, se o seu entendimento for ruim, você será ruim. Porque o nosso entendimento, a percepção que temos das coisas, é a luz que nós temos. Se não há nenhuma percepção correta, não há nenhuma luz. Por isso precisamos mergulhar na palavra de Deus, no Espírito de Deus, porque só a palavra e o Espírito podem, de fato e de verdade, derramar luz nas nossas trevas, como já falamos aqui em noites anteriores. Amém, meus irmãos? Uma pergunta: sou luz ou sou trevas? Sou luz ou sou trevas? Depende da compreensão que nós temos. Depende do entendimento que nós temos. Tem a ver com a postura. Não depende de onde eu vim. Não depende das circunstâncias, mas depende do meu interior. Não depende daquilo que simplesmente eu quero, mas depende daquilo que está dentro de mim. Jesus novamente nos leva a perceber o nosso coração. Quando a Bíblia fala do nosso coração, pode estar falando do nosso espírito, mas pode estar falando da nossa mente também, e pode estar falando desse órgão físico também que pulsa no nosso peito. Por isso precisamos entender bem a palavra de Deus para saber. Mas nesse momento, o coração que Jesus está falando, Ele está falando do nosso ser, do âmago do nosso ser. Ele está falando daquilo que é o mais profundo em nós. Está falando da nossa personalidade. Nossa personalidade que é um pouco dos nossos sentimentos, da nossa mentalidade, um pouco da nossa alma, um pouco das nossas emoções, mas também é um pouco do nosso intelecto. E a nossa personalidade também é um pouco do nosso temperamento. Isso forma a nossa personalidade. E através dos valores e das prioridades que eu estabeleço, eu determino se há luz ou se há trevas. Como isso funciona, meus queridos? Como funciona? É mais ou menos como a nossa visão ocular. Você sabe que
na verdade, os seus olhos não vê nada, né? Na verdade, você não enxerga pelos olhos. Na verdade, tudo está no seu cérebro. Seu cérebro é que processa o que você está vendo. Quando uma pessoa tem dificuldade, pessoa que tem dificuldade com as coisas, como chama? Daltônico? Como que é? Daltônico, né? Tem dificuldade com as cores. Então ele para diante do sinaleiro. Ele não sabe discernir as cores, o que é vermelho, o que é verde, o que é amarelo. Mas ele decorou a posição de cada cor. Se mudar, inverter as cores ali, ele vai ter problema. Sabe por quê? Mas ele olha, ele vê a luz acesa. Sabe o que acontece? Mas há algo no seu cérebro que não processa a verdadeira cor. Porque falta luz no seu cérebro para isso. Estou aqui fazendo uma analogia, entenderam? Da mesma forma, assim somos nós com as circunstâncias. Assim é a nossa alma com as circunstâncias também. Assim é a luz que há em nós. Depende muito do processamento da nossa mente, do nosso cérebro. Depende muito das nossas emoções, de como nós estamos, para compreendermos, para enxergarmos a realidade das coisas. A realidade das coisas. Você já viu aquele desenho? Tem um número, uma pessoa de lá, outra de cá. Uma de lá olha, diz que é 6. A daqui olha, diz que é 9. Já viu esse desenho, né? Certamente essa imagem. Qual está certo? Ambos estão certos. Mas são dois números? Não, apenas um número. O que ocorre? É que um está processando de um lado e o outro está processando de outro lado. Assim também, nós temos condições de ter luz e trevas diferentes uns dos outros. Tudo vai depender de como nosso cérebro vai processar as coisas. Amém? Por isso precisamos de renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Quando a nossa mente é renovada com a palavra de Deus, a luz da palavra entra em nós. E a nossa mente começa, o nosso cérebro começa a processar circunstâncias, situações, com a luz de Deus. Amém? Isso significa, Deus derrama luz nas minhas trevas. Deus derrama luz nas minhas trevas. Então tudo vai depender de como nós estamos processando no nosso interior. Porque quando processamos nosso interior, define o que está do lado de fora. Minha alma enxerga a partir de dentro e não a partir de fora. Assim enxergamos o amor, assim enxergamos o ódio, assim enxergamos as coisas, assim enxergamos as situações. Você lembra daquela história de que um caminhão que carregava gado tombou? O caminhão carregava gado tombou. E alguns animais então estavam na pista. E um homem passou num carro por aqueles animais que estavam ali no meio da pista. E de lá vinha uma mulher dirigindo um outro carro. E aquele homem falou para aquela mulher: vaca! O que ela falou para ele? Porco! Mas por quê? Porque ela não soube processar o que aquele homem estava falando, não é? Ele só queria dizer, tem vaca na pista, mas não houve tempo, ele só falou vaca, e ela falou porco, não é? E buf, bateu na vaca. Assim somos nós na vida, queridos. Assim, e Jesus disse, os seus olhos são maus, o seu interior vai ser mau também. Se você só vê coisas com maldade, você vai sentir com maldade, vai processar com maldade. Há trevas no seu interior, então você vai ver tudo em trevas. Mas se o seu interior é cheio de luz, você vai ver tudo através da luz. Amém, meus irmãos? Por isso Filipenses 4:8 não pode fugir do nosso coração nem um pouquinho. Devemos ter Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é digno, se é de boa fama, se há alguma virtude, algum valor, isso ocupa o vosso pensamento. Se não é isso, não deixe ocupar o seu pensamento. Tire isso do seu pensamento.
Filipenses 4:8, marca na sua Bíblia para você meditar nisso. Amém, meus irmãos? E Jesus disse, olha, o que contamina não é o que vem de fora para dentro, mas o que contamina é o que está dentro. O que acaba conosco é o que está dentro de nós, não é o que está fora. Alguém escreveu mais ou menos assim. Só Deus sabe as piores coisas que tem dentro de você. Mas mesmo assim Ele te ama e te perdoa. Não preocupe com aqueles que só sabem um pouquinho da maldade que há em você, ou da ruindade que há em você. Deus sabe tudo, queridos. Deus sabe tudo. Amém? Deus te conhece. Então, de fato, de verdade, nós precisamos dEle, nós necessitamos dEle. Mas isso que está dentro de nós é o que pode contaminar, não o que vem de fora para dentro. A quarta porção, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outra versão diz a mamon, outra versão diz ao dinheiro. Agora aqui Jesus está falando especificamente de dinheiro. Lá Jesus falou sobre vários tesouros. Aqui ele está falando especificamente de dinheiro. E Jesus lembra claramente que tesouro não é só dinheiro, mas que dinheiro pode também ser um tesouro. Mas o pior do dinheiro é que ele pode ser um senhor. Você pode possuir dinheiro, mas o dinheiro não pode possuir você. E o problema do dinheiro não está em você ter muito e nem em você ter pouco. O problema do dinheiro está em como você lida com o dinheiro, seja ele muito ou seja pouco. Você domina o dinheiro ou o dinheiro domina você? O dinheiro te serve ou você serve o dinheiro, sendo pouco ou muito? Porque o próprio apóstolo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro atrai todo tipo de mal. Não é o dinheiro em si, mas o amor a ele sim. Amar ao dinheiro atrai males para a nossa vida. Não está errado ter dinheiro. Pelo contrário, é bênção de Deus. Mas isso não pode se tornar um senhor na nossa vida de maneira alguma. Na verdade, Jesus disse que nós não devemos amar nada do mundo, nada que faz parte do mundo. E Timóteo, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4:10, ele fala para Timóteo, olha, alguns me abandonaram. Amém, líderes? Você que de repente já foi abandonado por alguém e sofreu dores terríveis, porque dói, não é? Sabe de uma coisa? Paulo também foi. Naquele tempo não tinha tanta igreja, não tinha tanta opção como tem hoje, não é? Alguém também escreveu, antigamente os pastores pregavam contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Agora o pastor prega contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. Será que é verdade? Não sei, mas achei interessante o pensamento dele, né? Naquela época não tinha denominações. Naquele tempo não tinha diferenças, como tem hoje. Não tinha opções. E mesmo assim as pessoas abandonavam seus líderes. E Paulo fala para Timóteo, olha, Demas me abandonou por ter amado o presente século. O que é o século? É o tempo, é o mundo. É as coisas próprias desse mundo que tomam lugar de Deus na vida das pessoas. Pessoa que deixa as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Alguém que deixa de congregar para participar de qualquer outra coisa. E às vezes nos entristece uma coisa. Há muitas coisas que nos entristecem. Quando uma ovelha quer sair para
para servir em outra congregação. Isso nos entristece, é claro que entristece. Mas há uma coisa que entristece muito mais, queridos. É a gente ver pessoas que se converteram, foram transformadas por Deus, abençoadas por Deus. Algumas nasceram dentro da igreja, cresceram na igreja. E depois você vê nas redes sociais, uns criticando igrejas, outros criticando pastores, outros falando mal da igreja, outros falando barbaridades, outros envolvidos com drogas, envolvidos com bebedices, em ambientes inadequados, sabe? Porque esse século tornou natural para essas pessoas. As pessoas passaram a amar esse século. As pessoas passaram a amar esse século. Sabe, queridos, igreja, ela é cheia de pessoas com defeitos. Não é o contrário. Não é cheia de pessoas perfeitas. É cheia de pessoas com defeitos. E só está na igreja quem reconhece que precisa de Deus. E o pior defeito de um ser humano não é os defeitos que você tem. Os piores defeitos do ser humano é ele não reconhecer que precisa de Deus. É ele não amar a Deus, ele não honrar a Deus. É ele trocar Deus pelo mundo, trocar Deus por este século. Trocar Deus por este século. Isso é horrível, mas infelizmente isso ocorre. Isso ocorre, queridos. Sempre ocorreu e certamente continuará ocorrendo. Alguém que foi tão fervoroso e de repente ingressa na faculdade e começa a ouvir algumas coisas e começa a esfriar na fé e entrar em crise. Isso acontece muito com jovens e adolescentes. Já tive que acudir a alguns. Alguns começam a duvidar da Bíblia, começam a duvidar de Deus. E você sabe muito bem que isso ocorre. Porque o ensino é importante, é primordial para a vida de um jovem. Mas o jovem corre esse risco, principalmente se ele não tiver humildade para se aproximar e procurar ajuda muitas das vezes. Mas são muitas paixões mundanas que levam as pessoas a isso. Mas outros estabelecem o dinheiro como sua segurança, esquecendo-se de Deus. Muitos estabelecem o dinheiro como sua provisão e não Deus como seu provedor. Muitos confiam nos recursos acumulados e não na graça e nas promessas de Deus. Isso é um perigo para um cristão. E Jesus disse: não se pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você há de amar Deus ou há de amar o dinheiro. Ou um ou outro será prioridade na sua vida. Ou um ou outro será Senhor da sua vida. É o que Jesus está ensinando. Você pode ficar milionário, não tem nenhum problema. Mas você jamais pode servir ao dinheiro, amar ao dinheiro. Jamais. Jamais. Seja próspero, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Porque ou ame ao dinheiro ou ame a Deus. Porque um ou outro se aborrecerá contigo. É o que Jesus escreveu. Né? Melhor que Jesus disse. E Mateus escreveu. Ora, Jesus também disse que nós não devemos amar nem pai e mãe mais do que a Deus. Não devemos amar nem filhos mais do que a Deus. Como podemos amar dinheiro mais do que a Deus? É disso que Jesus está falando. Se Deus não admite você amar nem seus pais mais do que a Ele, Ele vai admitir você amar o dinheiro mais do que a Ele? É claro que não. É claro que não. Não é? É claro que não, queridos. Então cuide disso, vigie nisso na sua vida. Vigie nisso. Um certo fazendeiro, uma das suas vacas, já vou eu mexer com a vaca de novo, ó. De repente está chamando algum churrasco aí. Uma vaca deu à luz a 2 bezerros de uma vez. Você sabe que isso é raro, né? A 2 bezerros, um vermelho e um branco.
E ele chegou em casa muito feliz e disse para a esposa: olha, nossa vaca deu 2 bezerros, nasceram 2 bezerros. E eu vou dar um para Deus e outro vai ficar para nós. Então nós vamos cuidar deles, tratar deles. Quando crescer, nós vamos vender. E um será de Deus e outro será nosso. E a mulher falou para ele, perguntou: e qual que é o de Deus, o vermelho ou o branco? Ele falou: não, isso a gente decide depois. O importante é que um é de Deus e o outro é nosso. Um é vermelho e o outro é branco. Mas vamos deixar para decidir isso depois. Vamos cuidar do bezerro. Passou-se o tempo, os bezerros começaram a crescer. Um dia ele volta triste para casa, cuidando dos bezerros, olhou, voltou para a mulher e falou: você não há de crer, de ver que o bezerro de Deus morreu? Será que isso, você riu, mas isso é sério. Isso é sério. Será que você não está dando para Deus, né, o bezerro morto? Depois que morreu, que você está dando, deixou para escolher depois? Mas a Bíblia nos ensina sobre as primícias, as prioridades. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém, queridos? Glória a Deus, não é? E a quinta porção, versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Meus queridos, lindo isso, não é? Esse texto é maravilhoso. Jesus nos ensina com coisas tão simples, mas tão lindas. Os pássaros e as flores do campo. Quem aqui se considera mais importante para Deus do que os pássaros? Você se considera mais importante que os pássaros? Sim ou não? Alguns 3 ou 4. Você é mais importante para Deus do que as flores do campo? Sim ou não? Sim, graças a Deus, aumentou bastante, né? Vou colocar o negócio pior agora. Quem acha que é melhor do que um urubu? Ó, melhorou, 4 ou 5 já. Até por urubu, Deus providencia alimento. Sabia disso? E para todos os pássaros do campo também. E para as flores também, uma roupagem nova. E será que Deus, que te deu um corpo, não vai te dar roupa? Deus que te deu um estômago, não vai te dar comida? É claro que vai, não é? É claro que Ele vai te suprir. Agora, Jesus não está nos ensinando, queridos, e nós precisamos ficar parados esperando, porque os pássaros, não faltam comida para eles. Deus providencia para eles. Mas tem uma coisa, os pássaros trabalham, sabia? Tem alguém que pensa assim, vê um pássaro bonito comendo e voando, e fala: ah, eu queria ser aquele passarinho. Não se preocupa, não trabalha, né, não faz nada. Não é bem assim, não é? Eles não têm o compromisso de trabalho que você tem, mas
eles têm na natureza deles algo que Deus colocou. Eles alimentam, mas eles alimentam de algo que Deus proveu para eles. O próprio Deus tem a provisão para os pássaros. Você sabe que ele come os frutos e depois ele solta as sementes, e essas sementes brotam, germinam e nascem, e depois se transformam em novos alimentos para ele e até para o ser humano. É assim que acontece. Deus é lindo, Deus é maravilhoso na sua criação. Então Deus providencia para o pássaro. Deus não vai providenciar para você? Claro que Deus vai providenciar para você. Se Deus cuida lá do lírio, Ele não vai cuidar de você? É claro que Ele vai cuidar de você também. É certo que Deus quer, queridos, que você prospere economicamente, mas Deus não quer que você tenha uma preocupação exagerada, e que o ganhar dinheiro não seja a coisa mais importante da sua vida. Deus quer que você poupe, mas poupar dinheiro não é a parte mais importante da sua economia. Há investimentos a fazer, há coisas a desfrutar, há uma vida para desfrutar também. Isso é importante, não é? Entendermos isso. Então as aves não plantam, teoricamente, mas elas semeiam também, não é? Elas não têm um planejamento de plantação, mas é tão natural na vida delas a provisão de Deus, que elas comem e saem liberando bênção para a humanidade e para os outros pássaros também. Assim deve ser para nós, assim deve ser conosco também, deve ser muito natural na nossa vida. O agricultor, ele precisa de arar a terra, ele precisa de semear na terra, ele precisa de depender da chuva. Ele olha para o vento, ele olha para a tempestade, e tudo isso preocupa ele. E se não chove no tempo certo, isso causa transtorno na sua vida. Mas o pasto já é diferente. Ele já não reclama, ele já não entristece, porque ele tem a confiança no Senhor. Amém? Ele confia no seu Criador. E assim nós também não devemos andar ansiosos, desesperados, em busca de nada. Mas creia, acredite, Deus é a tua provisão. Deus é a tua provisão. O que nos resta é sermos fiéis a Deus e ser generosos, não é? Sermos fiéis e generosos na obra de Deus. Ser generosos com as pessoas que necessitam. Isso é o que nos resta, queridos. É o que nós devemos fazer. O que Deus mais conta conosco é com a nossa generosidade. Amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, querido, por esta palavra, pelo estudo do Sermão do Monte.